Boa noite a todos e a todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Então, hoje vamos fazer uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E depois a gente vai fazer a leitura e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre, né? Então, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar a nós homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas Jesus estabelece uma condição para sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas nos impõe como dever que devemos amar e praticar a caridade, o amor e a caridade, né? Bem fácil, né, queridos irmãos? Amor e caridade. Bem, isso é o que a doutrina espírita tanto nos fala, né? E nos vem ensinando para que a gente pratique o amor e a caridade. Como nós temos o Mestre Jesus como nosso guia e modelo, então estamos aí galgando, né, esse caminho do amor e a caridade. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de fazer uma breve explicaçãozinha do que significa jugo, né? Eu fui dar uma procurada lá no dicionário e daí descobri que jugo é uma parelha de bois, né? Uma peça de madeira que serve para atrelar os bois à carroça, né? É aquela canga que vai em cima dos dois bois ali. Isso tem como objetivo que os bois sigam sempre um lado a lado, um do ladinho do outro, e que eles consigam sempre ir na mesma direção, né? Eles tenham sempre a mesma visão e consigam sempre caminhar na mesma direção. E quando Jesus usou esse termo jugo, né, ele deu o significado de que nós estamos sob algum domínio ou sob o domínio de alguém. E no caso desta parábola, sob o domínio dele, do Mestre Jesus, já que ele nos fala assim: aceite o meu jugo, né? Ou seja, estar sob o domínio de Jesus. E lá no finalzinho, ele nos fala: porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, né, tá aí, sobre o jugo de Jesus, né? O meu jugo, o meu fardo, ele fala, né? Mas do que se trata isto? O que significa essas duas expressões? Aí eu fui buscar lá no Evangelho novamente, né? Na edição do Cláudio Damasceno. O jugo de Jesus é a observação do Evangelho. Este jugo é suave, principalmente para aqueles que acreditam na vida futura, né? E o que seria o fardo leve? Meu fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade.
Bacana, né? Então, essas palavras só poderia ter sido mesmo do nosso Mestre Jesus, né? E ele apenas nos pede que nós aceitemos a aprender com ele os ensinamentos da prática do amor e a caridade. Né? Através dessa parábola, então, ele vem com esse ensinamento. É através desses ensinamentos que nós vamos conseguir nos libertarmos dos nossos sofrimentos. Sabemos que os sofrimentos são consequências, né, dos nossos próprios erros, dos nossos atos, né? A partir do momento que transgredimos as leis de Deus. É a lei de causa e efeito, né? Praticas o bem, receberás o bem. Pratiques o mal, receberás o mal. E ainda Kardec, mais adiante, nos diz que todo o sofrimento, conforme eu li ali na parábola, né? Que todo o sofrimento, as perdas de entes queridos, as misérias, as decepções, enfim, todos os sofrimentos, né? Encontra a sua consolação na fé que possuímos na vida futura, na vida do futuro, né? Sabendo que existe a vida espiritual e que é a verdadeira vida, é a verdadeira felicidade se encontra neste mundo espiritual. Então, acreditando na vida espiritual, é que a gente vai conseguir praticar esses ensinamentos. Claro que de acordo de como aqui nós vivemos, certamente vai ser também a nossa vida futura, né? Essa visão do futuro, ela faz-nos caminhar na Terra, sofrer, né? Sofrer todas as agruras que os outros sofrem. Mas o peso dessas agruras é diminuído pela posse do conteúdo espiritual, né? Se nós aderirmos lá aos ensinamentos do mestre, né? Que a gente comentou lá no início. Então, essa posse do conteúdo espiritual, né? Fornecido pelos espíritos superiores que desejam a redenção, não só de uma pessoa, né? Não só de nós enquanto indivíduo, mas de toda a humanidade. Aquele que olha do ponto de vista espiritual tem uma visão mais ampla. Assemelha-se ao homem que, subindo numa montanha, né? Estando no alto da montanha, ele tem uma visão bem mais abrangente, né? Ele consegue ver todo o horizonte. Então, se nós aderirmos, né, esses ensinamentos do mestre, nós vamos abrir a nossa visão, né? Vamos ter esses conhecimentos e a gente vai ter essa visão mais ampla, né? E o homem que fica no pé da montanha, ele acaba vendo só o que, né, ali uns metros à frente, 1 quilômetro no máximo, depende da posição que ele está, né? Mas a visão é bem mais limitada. Então, se assemelha-se a nós, ou enfim, quem não aderir aos ensinamentos de Jesus, né? E outro exemplo, né, que fica mais fácil da gente entender melhor, porque que com Jesus, né, o jugo é mais leve. Por exemplo, alguém com uma doença acamada e bastante sofredor dessas dores físicas, né? E se ele não tem fé em nada, não acredita em nada, ele vai passar os dias apenas pensando nas suas limitações, que são as limitações do seu conhecimento, né? Então, o que ele vai? Ele vai se concentrar na dor, no medo de perder a vida, no medo de que se prolongue por mais tempo essa dor, e acaba fixando nessas dores e nesse mal-estar, nessa desventura de estar no hospital, de estar internado, e aí vem a autopiedade, aquela coisa toda, e ele passa a sofrer bem mais, né? Já uma pessoa
com a mesma doença, né, com as mesmas dores físicas, mas que tem conhecimento da palavra de Jesus e que acredita nessa palavra de Jesus, toma para si esse conhecimento e põe em prática, ele vai acreditar, primeiramente, não vai ter o medo de desencarnar, né, de morrer, e vai se apegar às preces, às orações, vai direcionar o pensamento em vibrações de melhorias, de socorro do nosso Mestre Jesus, e vai acabar sofrendo menos, sentindo menos essa dor física. E também com a fé dá a certeza de que não, eu vou ficar bom, eu vou melhorar, eu vou sair dessa e vai ficar tudo bem. Quando a pessoa se conscientiza disso, acredita nisso, pelos ensinamentos que ele tem de Jesus, acaba realmente sentindo menos essa dor, sofrendo menos, né? Uma pessoa de fé, ela sempre acredita, por mais diverso que vai ser o desfecho, vai sempre ser uma coisa boa, né? Nesse caso que eu estou citando exemplo, se desencarnar, ele tem fé em Deus, acredita numa vida futura, então não vai ter por que temer, né? E se acredita na cura, se acredita que é merecedor da cura e que ainda tem mais algum tempo para ficar nesse plano aqui, ele também, com a confiança, com a certeza, também vai trazer para ele um conforto e ele vai passar com mais facilidade, né, esse jugo, vai levar esse jugo com mais leveza, né, que é a observância da palavra de Deus, que é o jugo, né? Então ele vai conseguir sair melhor. E já ali que ele fala no amor e a caridade, né? Então, já mais pro lado da caridade, também, né, ou do amor também, mas enfim, da caridade. O exemplo, uma mãe que tem um filho que passou mal no momento, enfim, acometeu-se de um grande mal súbito, alguma coisa assim, e ela precisa de socorro, mas estando longe de socorro, ela toma esses filhos nos braços, embora ela seja frágil, né, não tenha muitas forças, ela pode caminhar quilômetros com este filho que pesa 40, 50 ou 30 quilos nos braços e sem sentir que está carregando. Ela só pensa em chegar a este socorro. Ela pensa em chegar ao determinado lugar que vai salvar o seu filho, que vai trazer o alívio para ele. Então aí coloca-se o amor, claro, né? Que por causa do amor ela não sente o peso, mas também a caridade que ela está fazendo em transportar este ser, né? Este espírito, para que ele seja socorrido e receba ali o consolo, né? A diminuição das suas dores e enfim que seja salvo. Esta mesma mãe que frágil, né, e sem forças, ela pode, essa mãe que carregou esses 50 quilos por alguns quilômetros e sem perceber, é a mesma mãe que amanhã pode não estar conseguindo carregar uma sacola de 7 quilos, de 8 quilos por alguns metros, né? Então aí fica um exemplo bastante legal para a gente conseguir entender melhor porque que com Jesus o jugo é mais leve, né? Com a fé, com o amor e com a caridade fica bem mais leve. E trazendo para os dias atuais, a gente também pode pensar na caridade, né? De que forma eu posso praticar a caridade? Sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre a caridade, eu gosto de citar essa caridade que nada nos pede em troca e também que não requer de bens materiais, né? Que tem as duas caridades, a que tu faz com o material e aqui é a moral, né? No momento que a gente está passando, eu acredito, tenho certeza que uma grande forma da gente estar praticando a caridade é a oração. Porque hoje a dor, a incerteza, né, que a gente está passando por conta dessa pandemia, ela é mundial, né? Então, a gente tem uma oportunidade de estar praticando a caridade para toda a humanidade. E de que forma?
Tá, mas de que forma? Eu tô aqui presa no apartamento e o que eu posso fazer? A oração, emanando energias positivas, mentalização. Então a gente ora, né? E aceita aqui o convite do nosso Mestre Jesus, vinde a mim, os aflitos, né? E nos atiremos nos braços dele e rogamos a ele, né? Por essas mães sofredoras que nem estão num leito do seu filho, porque nem é permitido, né? Nesta situação de hoje não, né? Mas que estão em casa com suas dores, sofrendo, né? O pai, da mesma forma, né? Que está lá sofrendo, não pode visitar, não sabe como está, nunca se sabe se vai se salvar ou não, né? O seu cônjuge também, irmãos, amigos. Então, assim, ó, vamos nos unirmos em oração e vamos mentalizar esses leitos de hospitais, né? Vamos mentalizar essas pessoas que nem conseguiram chegar num leito de hospital, que estão falecendo em suas casas, né? Que estão sofrendo sem o alívio de um medicamento. Então, a gente tem essa oportunidade de estar praticando a caridade, estarmos unindo em oração, estarmos mentalizando, emanando essas energias positivas, e essas pessoas vão acabar recebendo, e talvez elas não vão deixar de desencarnar, mas por conta da oração elas vão sofrer menos, né? Elas vão sentir menos a dor física, elas vão sentir menos o desespero, vão ter mais esperança, vão ter mais, elas vão acreditar mais que se eu não conseguir sobreviver, eu posso estar indo para um mundo espiritual, onde eu posso estar melhor do que estou aqui, né? Então, com essas orações, a gente consegue transformar mais leve o jugo de toda a humanidade. A gente consegue transformar esses momentos tristes mais amenos. Porque desta forma, emanando essas energias, certamente o Cristo não vai deixar de nos ouvir. E ele vai até essa mãe sofredora, esse pai sofredor, esse filho sofredor, e vai acolher em seus braços e vai transformar esse jugo mais leve, né? E eu também tenho uma mensagem que eu trouxe aqui, também sobre o jugo, sobre o jugo leve. Essa mensagem ela é da redação do Momento Espírita, né? E que também é bastante interessante e bem consoladora, né? Ela é explicativa e consoladora. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele falava para a humanidade toda e de todas as épocas. E suas palavras soam até hoje com a voz de esperança em nossos corações. Há mais de 2000 anos, ele fez um convite muito especial, que permanece ecoando através dos tempos. No Evangelho de Mateus está registrado o doce chamado que ele nos fez: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Analisemos este convite de Cristo. Quando ele diz vinde a mim, está convidando todos nós, todas as criaturas humanas, e nos deixando a certeza de que podemos ir até ele. Veja bem, quanto consolador é a gente ter a certeza de que nós podemos nos aliviarmos, que nós podemos largar o nosso fardo,
nos braços de Jesus, que nós vamos ser acolhidos e que nós podemos repousar a nossa cabeça nos ombros do Mestre Jesus e que Ele vai nos acolher e vai aliviar as nossas dores. Como isso é maravilhoso, né? E ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, Ele se reporta a todos nós, os sofridos, os que choram, os preocupados dos dias atuais, os depressivos, os ansiosos e os que padecem tantas outras aflições. Na fala, eu vos aliviarei, Ele traz a promessa do alívio das nossas dores, que se dará a partir do momento em que nos sintonizarmos no padrão do Cristo. Veja bem, gente, a partir do momento que sintonizarmos no padrão do Cristo. Olha o quanto que nós vamos ter que elevar, né, os nossos sentimentos, elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa reforma íntima, dar uma olhada o que nós temos aqui dentro, o que nós podemos melhorar para passar a vibrar nessa sintonia mais elevada, para que a gente possa estar sendo acolhido. Daí entra a fé que eu falei ali atrás, né? Então, a fé em Jesus. Com a fé e acreditando nele, eu vou praticar, eu vou fazer a minha reforma íntima e vou fazer as minhas orações, né? Que é mentalização, oração, boas atitudes, eleva a nossa vibração. Boas leituras, bons programas, né? Eleva a nossa vibração e a gente acaba sintonizando com o Mestre Jesus. Olha quanto isso é maravilhoso, né? Que a gente já tem a oportunidade, através dessa doutrina espírita, quão maravilhosa é, né? Saber, né, que nós podemos sim elevar, né, o nosso padrão e sintonizarmos com as energias do nosso Mestre Jesus. Ele oferta o alívio, mas não a cura, porque a cura real depende de cada um de nós. Ai, e agora, né? Ele oferta, né, o alívio, mas não a cura, porque a cura real depende de cada um de nós. Então, vai depender de mim, vai depender da minha fé, vai depender do meu merecimento, das minhas atitudes, da minha reforma íntima. Ele vai me dar o alívio, mas eu vou ter que mudar, né? Eu vou ter que fazer diferente para que eu receba a cura. A cura vem de nós mesmos, né? E ela se iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las. Conhecer as leis e vivenciá-las. Então, se a gente apenas só conhecer a lei e não praticar, não vivenciá-las, a gente também não vai encontrar cura. Essa vivência se dará quando, após a análise e reflexões das tendências e tentações que existem dentro de nós, passarmos à ação renovadora. Então, mais uma vez aí, vem a nossa renovação, a nossa análise, né? A autoanálise. Vamos fazer as reformas que precisamos fazer lá dentro, vamos dar uma reviradinha lá nos nossos porões, tirar aí para fora tudo o que não presta, o que está nos prejudicando, e vamos fazer uma boa limpeza e vamos partir para renovação. Conhecemos a palavra do Mestre Jesus, entendemos essa palavra do Mestre Jesus, buscamos para nós, fizemos a nossa reforma, porque agora nós temos o conhecimento, né? Vamos dar uma limpeza aqui e depois vamos vivenciá-la. E que foi que ele falou lá no finalzinho da parábola? Qual seria, qual a condição, o que ele estaria nos pedindo? Qual a condição? O amor e a caridade. Né? Simples, o amor e a caridade. E quando ele diz,
Tomai sobre vós o meu jugo. Cristo vem nos contar da sua autoridade, baseada no suave poder do amor. Vem ensinar para toda a humanidade sobre esse nobre sentimento, do qual ele deu mostras durante toda a sua vida. Então, né? Só seguir o exemplo de Jesus, no amor e na caridade, né? Porque não há ainda, a gente não tem conhecimento de alguém que nos amou e que teve a maior prática do amor e a caridade do que o nosso mestre, né? Por isso ele é o nosso modelo e guia. Todos nós temos fardos a carregar, mas Jesus não deixa dúvidas de que ao seu lado eles se tornarão mais leves. Olha a fé, né? Com Jesus, com a fé em Jesus, com a prática de boas ações, né? Aquilo que eu falei ali. E assim acharemos repouso para as nossas almas. Sabemos como o corpo repousa, mas como repousar a alma? Como a alma repousa? Isso se dará quando tivermos zerado nossas dívidas perante a contabilidade divina, saudando nossos compromissos. Então, quando nós já estivermos lá em outros planos, né, lá em outro plano mais elevado, quando tivermos saudadas as nossas dívidas, que formos espíritos, aí descansaremos a nossa alma, né? Nesse momento, nossa consciência estará tranquila e em paz, e poderemos caminhar com mais liberdade, porque os obstáculos do passado já estarão superados. Então, nós já nos livramos, né? Falando a nível de vida espiritual, nós já nos livramos dessa matéria densa que é o nosso corpo, já nos livramos das dores físicas, né? Já acertamos aqui, acredito que, né? Muitas provas, aliás, muitas expiações, já passamos por muitas provas, então já elevamos o nosso espírito e já estamos num padrão vibratório melhor, aquele, né? Que falamos lá, que o padrão, né, perto ou próximo a de Cristo. E com este convite especial, Jesus traz o porvir para todos nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Então, a chavezinha ali da felicidade, né, está na prática do amor e a caridade. Lembremos que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe com o dever o amor e a caridade. Então, com a mentalização de muito amor e caridade para toda a humanidade e para todos vocês que estão nos ouvindo, eu deixo o meu abraço de amor e caridade a todos. Paz e luz.